Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como seu mestre, e para o servo, ser como seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Na época de Jesus, as pessoas viviam com medo devido às exigências e aos fardos dos mestres da lei, bem como aos impostos e ameaças do Império Romano. A comunidade cristã viria a viver com medo mais tarde devido à perseguição. E hoje, nós também estamos cheios de medo. No Evangelho de hoje, diante de todas as ameaças, algumas palavras de Jesus brilham. Não tenhais medo. Que essas palavras te tragam paz e confiança. A propósito desse Evangelho de hoje, gostaria de compartilhar contigo 3 reflexões. Em primeiro lugar, Jesus apresenta uma ameaça primária, uma causa primeira de medo. As pessoas, o que os outros dirão, a incompreensão. O Senhor diz: se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que eu vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Essas palavras capturam um primeiro medo básico. Medo de se abrir aos outros, de ser nós mesmos, de ser transparentes, autênticos, de expressar e compartilhar com os outros, para não sermos rejeitados ou prejudicados. Preferimos ser superficiais, misturar-nos com todos, ser apenas mais uma ovelha neste grande rebanho da sociedade. Mas Jesus está apontando para um medo mais específico. O medo de dar testemunho dele, o medo de compartilhar a boa nova com os outros, o medo de se identificar como seu seguidor. E assim a fé é silenciada e mantida em segredo. Por exemplo, aqueles ao teu redor mal sabem que tu segues a Jesus, que tu rezas, que vais à missa, que és um crente, que Ele é teu Senhor e teu amigo. Jesus te diz hoje: não tenhais medo, sejas minha testemunha para eles. Tu tens medo de se revelar como cristão, de testemunhar tua fé? Achas que a mantens segredada demais, a ponto de não proclamar do alto da tua vida que o Senhor Jesus é a salvação para todos? Em segundo lugar, Jesus aponta outro medo. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. É o medo que temos de perder a vida, da passagem do tempo, e mais especificamente do sofrimento, da doença,
da morte, não apenas a nossa, mas também de nossos familiares e amigos. Pois Jesus diz: temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Com essas palavras, ele está dizendo: tenha medo de que tua vida acabe vazia. Tenha medo de não dar frutos, de não viver com sentido, de viver como morto-vivo, como aqueles que transformam a sua vida em uma mera sobrevivência. Não há tom ameaçador na voz de Jesus. Ele está nos avisando como um bom amigo. Vivas plenamente, lutes por uma vida feliz e útil, pois nisso reside a verdadeira vida. Perguntas-te: como tu definirias tua vida? Vives plenamente, amando e servindo? Ou levas uma vida monótona, vazia e sem graça? Em terceiro lugar, Jesus acrescenta um não tenhais medo permeado de esperança com um belo exemplo. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Se Deus se importa com as pequenas coisas, com cada detalhe, como pode não se importar conosco? Hoje, Jesus te diz: não tenhas medo de nada, porque Deus te sustenta, cuida de ti, mesmo nos mínimos detalhes, pois até os cabelos da cabeça estão todos contados. E Jesus acrescenta ainda uma promessa: todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Se vivermos unidos a Jesus, se declararmos por Ele a partir da fé nele, da esperança nele, servindo e amando como Ele, Ele se declarará por nós diante do Pai, isto é, nos manterá na vida, na plenitude, no sentido, na felicidade para sempre. Jesus está te dizendo: se tu viveres comigo, não precisarás temer nem os homens, nem a insignificância, nem o sofrimento, nem mesmo a morte. Tu sentes a força e o consolo desta promessa de Jesus, de que Deus te segura em suas mãos amorosas e te sustenta especialmente em tempos de dificuldade e provação? Que esse Evangelho te leve a dissipar teus medos, lançando-te nos braços de Deus, vivendo com Jesus todos os dias e testemunhando com tuas palavras e ações. Que o Senhor te abençoe, te livre de todo mal e te conduza à vida eterna.